E aí a gente tem a conclusão do que isso significa, né? Então, para nós, meros mortais, né? A gente tem o que é que isso de fato significa. Sim, qualquer, né? Quem quiser oferecer Pix como um produto precisa ser participante do arranjo, né? Então, Bradesco, Direto. participante direto, Aren, participante indireto, né? Então aqui nós temos 2 exemplos. Oficializado, tem que ter testado tudo bonitinho lá com a senha, e ele aprova. Exatamente. E a gente tem que ter uma lógica que ajuda muito a gente compreender por que ele fala isso, tá? Por que ele coloca isso tão claramente, se a gente parar pra pensar, o dono, com muitas aspas, né? O dono do arranjo Pix é o Bacen. O dono do arranjo de cartão são as bandeiras, né? Por exemplo, fazendo um comparativo. E aí as bandeiras, elas têm um regulamento. Elas dizem quem pode ser adquirência, quem pode ser subadquirência, né? E ela se relaciona com elas. O Banco Central, né? É porque como o Banco Central ele tem, nesse caso, duas posições, ele é ali o responsável pelo arranjo e ele também é o Banco Central, né? Então ele tá ali com 2 chapéus, e no chapéu de responsável pelo arranjo, ele precisa garantir que quem tá ali foi homologado para isso. Que quem tá dizendo que um usuário colocou uma senha dizendo que queria fazer um Pix, porque isso que é, né, uma confiança. Então eu tô lá na interface, falo, quero fazer um Pix pra Grazi, coloco R$10 e preencho uma senha, eu estou dizendo ao Banco Central, eu antes, né, quando eu tirei minha licença ali, né, quando eu fui autorizado, eu garanti para ele que eu faria isso, né, dentro das normas, da melhor forma possível, e que eu não estaria aplicando golpe em ninguém, etc, etc. Então ele precisa conhecer, assim como a gente precisa conhecer nosso cliente, ele precisa conhecer os parceiros que estão executando o arranjo na prática, né, colocando a norma em prática. Então se eu se o Banco Central não me conhece, ali, ou se a bandeira não conhece, ela não vai permitir que você seja adquirente ou que você seja subadquirente. E na prática, a conta balde, ela estava fazendo o que a gente brinca que é o sub da sub, né? Então você tem ali um parâmetro que é proibido o sub da sub, né? No aspecto da adquirência. E é proibido o indireto do indireto no aspecto do Pix, né? Justamente porque ele precisa se responsabilizar por quem está compondo, né? Não, exato. E assim, Tice, é algo que o Banco Central ele precisa garantir a interoperabilidade do sistema. Perfeito. Como que ele faz isso? Se outros participantes que ele desconhece, né, não fizeram os testes homologatórios com ele, então assim, como ele garante a ponta para o usuário? Ele não consegue garantir isso. Então, ele precisa que realmente os participantes sejam participantes diretos ou indiretos, porque nós somos obrigados a fazer uma série de testes e comprovar ao nosso querido e amado regulador que nós fizemos e que nós somos capazes e que tecnicamente está tudo viável, Exatamente. tudo possível. E esse é um ponto que pega muito, né? Esse primeiro ponto, a gente tem uma demanda de ser indireto, por exemplo, como é o nosso caso aqui, você precisa ter uma capacidade muito significativa, porque os diretos, de uma maneira geral, eles já são instituições financeiras, né? Então, poxa, o Bradesco, ele tem toda uma capacidade amplamente comprovada ao longo de anos, né? De que tem lastro, tem tecnologia, tem seriedade, né? Então, existe ali uma diferença dos diretos para os indiretos, por exemplo, porque boa parte dos indiretos, hoje você vê isso na própria proporção, né? Dos 800 e tantos participantes totais, 700 e tantos são indiretos, né? Então você vê que você tem ali os players que são mais tradicionais, né, que já são reconhecidos no mercado, e você dá a oportunidade de que outros players que estão nascendo se pluguem, né, e tenham uma corresponsabilidade ali entre eles. Mas a tecnologia, geralmente, ela é um gargalo, né, que é um ponto, inclusive, que a gente tem falado aqui bastante, né, e que a Aren tem se dedicado muito em construir essa tecnologia de indireto de uma forma que seja possível outros indiretos utilizarem a tecnologia, né, algo que não seja restrito da gente, e sim que a gente consiga prover esse software. Então é algo que a gente está trabalhando duro aí, né? Que em breve vamos vir, né, com novidades. Cenas do próximo capítulo. Cenas dos próximos capítulos. Mas esse primeiro ponto aí que a gente traduziu, né, da regulação, que é quem quer prover como produto, né? Que eu acho que é a grande... será que eu preciso? Será que eu não preciso? Será que eu preciso? Será que eu não preciso? O Pix, você está provendo, você está oferecendo como um produto, você está cobrando por isso, né? Então você precisa participar do arranjo. Do contrário, eu quero aceitar Pix. Então você vai contratar um participante
e ele vai prover as APIs para que você consiga aceitar Pix. É diferente você usar o Pix como meio de pagamento para receber sua receita, de você cobrar alguém por você estar provendo o Pix para aquela empresa, né? Sempre que a gente tiver essa dúvida, e algumas pessoas mandaram essa dúvida, né? Quando a gente publicou o artigo semana passada, eu sempre respondi assim, ó, na dúvida, é você entender se hoje você vende Pix, né? Então você vende através do Pix ou você vende Pix? Se você vende Pix, você precisa estar participando do arranjo. Porque são coisas completamente diferentes. Então, assim, pegando um exemplo super básico, a Nanda ficou com dor de cabeça e foi na farmácia comprar. Aí chegou lá na farmácia e a farmácia falou, quer pagar com Pix? E apareceu um QR Code. E aí, Nanda, apareceu o QR Code? É ou não é? Pode ou não pode? Eu respondo. Responde? Eu acho que se o ambiente for provido pela farmácia, não pode, só se ela for participante. Agora, se tiver ali, por exemplo, uma autenticação Bayarin como participante indireto, aí pode. Mas se a farmácia ela quer autenticar, lucrar com isso, vender isso como um serviço, aí não pode. Eu acho que aí o regulador foi muito claro que se você quer vender Pix e lucrar nisso como se fosse um a mais, um serviço, um produto, você precisa ser participante para isso. E a gente sabe que tem muita gente aí no mercado fazendo isso sem ser participante. Quem quiser oferecer Pix precisa ser participante? Ok. Não é permitido contas que não são contas de pagamento, ou contas correntes, contas reais, participando do arranjo Pix. Então, as contas gráficas que a gente comentou no começo, né? Não podem ali participar de uma iniciação de um Pix. E, para iniciar a ação de um Pix, é necessário fazer parte do Open Finance se você não for participante, né? Então, existe uma forma. Qual a forma, né, que o Bacen hoje, né? Então, a gente está dia 9 de março e a gente está falando sobre o que saiu na regulação.